Você já parou para pensar se a sua felicidade é verdadeira ou apenas uma encenação que você aprendeu a repetir todos os dias? Eu quero que você responda com sinceridade. Quantas vezes você sorriu por fora, mas por dentro estava quebrado, destruído, gritando por ajuda? Essa pergunta é desconfortável, porque atinge exatamente onde dói. E não pense que é só você. Vivemos numa sociedade que transformou o sorriso em uma obrigação, em uma etiqueta social, em um disfarce quase obrigatório. Mas Nietzsche, mais de um século atrás, já havia avisado. A maioria das pessoas não vive, apenas representa papéis. Pare e reflita. Você está vivendo ou está representando? E imagine a cena. Você acorda cansado, sem vontade de levantar, mas ao encontrar alguém no corredor do trabalho ou até no grupo da família, no WhatsApp, você solta aquele bom dia cheio de emojis sorridentes. Mas dentro de você não há nada de bom. Esse abismo entre o que você mostra e o que você sente é exatamente o que Nietzsche chamava de covardia espiritual. É mais fácil sorrir do que encarar o peso da sua verdade interior. E aqui está o ponto que eu quero que você pense. Quantos sorrisos seus são genuínos e quantos são máscaras? Você já fingiu estar bem só para não preocupar sua família? Já disfarçou tristeza com piadas para não parecer fraco entre os amigos? Já se pegou sorrindo para uma foto enquanto por dentro só queria sumir? Nietzsche acreditava que esse falso sorriso não é apenas uma escolha inocente. É um sintoma. É a prova de que você está aprisionado pela moral do rebanho. A regra silenciosa que manda você se comportar como todos os outros, mesmo que sua alma esteja em pedaços. E agora eu quero te colocar contra a parede. Quando foi a última vez que você sorriu sem sentir nada? Responde aqui nos comentários, porque esse é o tipo de confissão que mostra o quanto essa máscara está grudada no seu rosto. Nietzsche tinha uma visão brutal sobre isso. Para ele, esse sorriso automático, vazio, é a prova de que você já deixou de ser dono de si mesmo. Você virou escravo de uma expectativa, um ator num teatro social que nunca termina. E o pior, o público desse teatro não se importa com você. Eles não ligam se a sua alma está em colapso. Eles só querem que você continue sorrindo para não incomodar. Talvez você esteja pensando, mas se eu não sorrir, vou afastar as pessoas. Se eu mostrar o que sinto, vou perder o emprego, os amigos, o respeito. E sabe o que Nietzsche diria? Que esse é exatamente o problema. Você acredita que precisa ser aceito e para isso entrega sua verdade em troca de uma encenação. Olhe bem para a sua vida. Olhe para as suas redes sociais. Quantos sorrisos existem ali? Agora me diga, quantos deles realmente nasceram da sua alma? Quantos são apenas uma armadura para esconder a sua dor? E eu sei, dói admitir isso, porque talvez a resposta seja que quase tudo em você é máscara. Mas aqui vem a pergunta que Nietzsche lançaria sobre você como um martelo. Até quando você vai aguentar esse teatro? Até quando vai sorrir enquanto a sua alma grita? Essa é a contradição que nos consome. O mundo quer que você sorria, mesmo que esteja em colapso. O mundo celebra a sua máscara, enquanto ignora o seu grito silencioso. E cada vez que você cede, cada vez que você finge, você se afasta mais de quem você realmente é. Nietzsche dizia, torna-te quem tu és. Mas como você pode se tornar quem é, se já esqueceu a diferença entre o sorriso da máscara e o sorriso verdadeiro? Eu quero que você reflita profundamente sobre isso. E mais, quero que você tenha coragem de comentar aqui. Eu já sorri sem sentir nada. Essa confissão pode ser dolorosa, mas também é o primeiro passo para arrancar a máscara. E é aqui que o nosso mergulho começa. Porque se o sorriso pode ser uma prisão, como essa prisão foi construída? Quem te obrigou a usar essa máscara? E por que você aceitou vesti-la? No próximo ponto, nós vamos encarar exatamente isso, a máscara social. O sorriso como imposição, a prisão invisível que Nietzsche denunciava. Mas antes de seguirmos, responda, você é feliz ou só aprendeu a sorrir? No você já percebeu que sorrir virou quase uma obrigação? Não importa como você está, o mundo exige que você estampe um sorriso no rosto. A máscara social não é opcional.
é uma regra invisível que aprisiona todos. Nós. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho. Não porque as pessoas são más, mas porque aprendemos desde cedo que mostrar dor é sinal de fraqueza. Pense comigo, quantas vezes alguém chegou perto de você e perguntou: "Está tudo bem?" E mesmo estando despedaçado, você respondeu automaticamente: "Estou..." Sim, esse "estou bem" é um dos maiores fingimentos coletivos da nossa sociedade. E se você parar para pensar, esse hábito não nasceu em você. Ele foi imposto. Lembre-se da sua infância. Desde pequeno você ouviu frases como: "Engole o choro, não faça. Drama, coloque um sorriso no rosto." O resultado? Crescemos acreditando que sentir é perigoso, que chorar é vergonha, que tristeza é fracasso. E assim a máscara social é construída, um sorriso plástico, ensaiado, pronto para ser exibido a qualquer momento. Nietzsche, que não tinha medo de rasgar ilusões, denunciava esse teatro. Ele via o sorriso falso como uma arma usada contra nós mesmos. O filósofo via na sociedade um grande palco, onde todos são atores representando papéis para agradar os outros. E ninguém tem coragem de encarar o seu próprio roteiro. Agora, seja sincero, você já se pegou sorrindo em uma festa, tirando fotos com amigos, e por dentro se sentindo deslocado, vazio, quase inexistente? Quantas vezes você postou uma foto sorridente no Instagram e no fundo estava em pedaços, torcendo para que ninguém percebesse? Isso não é só vaidade. Isso é a máscara social funcionando em toda a sua força. Você se adapta porque teme ser rejeitado. Você sorri porque teme ser questionado. Você veste essa máscara porque sem ela teme não ter valor. E aqui está o ponto que Nietzsche colocaria diante de você com brutalidade. Se o mundo só aceita a sua máscara, será que o mundo realmente aceita você? Essa é a prisão invisível. Porque no fundo, você não é livre para ser quem é. Você é prisioneiro de uma performance. E quanto mais você usa essa máscara, mais a prisão se fortalece. Olhe ao redor, nas redes sociais, no ambiente de trabalho, até dentro da sua família. Todos parecem felizes, sorridentes, realizados. Mas será que realmente estão? Ou será que todos aprenderam a encenar o mesmo papel? Nietzsche diria que essa encenação coletiva é a prova de que vivemos não em uma comunidade, mas em um rebanho de máscaras. Agora, eu quero te provocar. Quando foi a última vez que você sorriu por obrigação? Quantas vezes na última semana você disse: "Estou bem sem estar"? Se eu pudesse arrancar essa máscara agora, o que apareceria por trás dela? Responda nos comentários, porque eu quero que você enfrente isso de frente. Não para mim, mas para você mesmo. E perceba o paradoxo cruel. Quanto mais sorrimos para não incomodar, mais nos afastamos de qualquer possibilidade de felicidade real. É como se a máscara tivesse vida própria e começasse a nos consumir. Você já sentiu isso? Já teve a sensação de estar sorrindo mecanicamente, como se fosse outra pessoa controlando seu rosto? Nietzsche via esse processo como a negação da autenticidade. Para ele, ser humano de verdade significa ser capaz de encarar a própria dor, o próprio caos, a própria verdade. Mas nós não fazemos isso. Nós obedecemos. Nós sorrimos. Nós representamos. E talvez seja por isso que tantos se sentem vazios hoje. Porque não vivem a própria vida. Apenas repetem o script que o rebanho escreveu. Você não sorri porque está feliz. Você sorri porque está treinado. E aqui eu quero te deixar com um desafio. Da próxima vez que alguém te perguntar: "Tudo bem?", não responda no automático. Respire fundo e se pergunte: "Tudo bem mesmo?" Se não estiver, não tenha medo de dizer. Não para os outros, mas pelo menos para você. Esse é o primeiro passo para arrancar a máscara social. Mas se a máscara é tão sufocante assim, o que acontece com a alma que fica escondida por trás dela? O que acontece com o grito silencioso que ninguém ouve? No próximo ponto, nós vamos mergulhar exatamente nisso. A alma que grita. A dor invisível que o sorriso tenta esconder. E talvez você descubra que esse grito é mais comum do que imagina. Feche os olhos por um instante. Imagine que cada sorriso que você já deu foi, na verdade,
Uma cortina sobre algo que você prefere não mostrar. Algo que você sente, mas que o mundo não quer que exista. Algo que você reprime, engole, empurra para dentro, até o ponto em que parece não existir mais. Agora abra os olhos e responda. Você já sentiu essa sensação? Aquela voz interior que implora por atenção, mas você ignora, porque sorrir é mais fácil? Nietzsche chamaria isso de a dissonância entre a aparência e a realidade da alma. Ele dizia que grande parte dos homens vive apenas no palco, e a alma silenciosa sofre. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você fingiu estar bem para alguém que amava? Quantas vezes você riu em uma festa enquanto uma angústia insuportável corroía cada parte de você? Se você está ouvindo isso e sente um aperto no peito, parabéns, você está vivo, você sente, você tem alma. Mas essa mesma alma que grita, que pede por verdade, que exige autenticidade, muitas vezes é sufocada pelas demandas externas. A sociedade cria essa prisão invisível. O trabalho exige que você seja produtivo. A família espera que você seja forte. Os amigos pedem que você seja divertido. E você aprende a sorrir para todos, enquanto o que realmente importa dentro de você é ignorado, negado, escondido. Nietzsche, em sua visão brutal, nos desafia. O que não nos mata nos torna mais fortes. Mas ele também sabia que ignorar a própria dor não fortalece ninguém. Ignorar é enterrar, é anestesiar a alma, e cada sorriso falso é um prego a mais na própria prisão. E aqui vai uma provocação. Quando foi a última vez que você deixou a sua alma falar? Quando foi que você se permitiu chorar sem culpa? Quando foi que você deixou de se preocupar com o que os outros pensam e realmente se escutou? Se você não consegue lembrar, pense no último dia em que você sorriu por obrigação. Agora imagine-se, nesse mesmo dia, você tivesse permitido que a sua alma gritasse, mesmo que ninguém ouvisse. Qual seria o impacto? Como você se sentiria? Responda nos comentários. Você já ouviu a sua própria alma ou continua sufocando o grito dentro de si? Nietzsche alertava que a maioria de nós se engana achando que está viva, quando na verdade estamos mortos por dentro. O sorriso se torna uma armadura, mas essa armadura não protege. Ela esconde feridas que só aumentam com o tempo. Cada riso superficial é como uma nota falsa numa música que deveria ser sublime. E no silêncio da sua noite, quando ninguém olha, a alma se lembra da verdade. Ela grita. Você sente isso? Sente o desconforto do contraste entre o que você mostra e o que você sente? Essa sensação é hipnótica, quase dolorosa, e é exatamente aí que a reflexão começa. Porque é nesse ponto que o seu verdadeiro eu está implorando para ser reconhecido. E aqui está a questão mais intrigante. Você prefere continuar sorrindo por fora, fingindo que está tudo bem, ou vai começar a ouvir a sua própria alma? Nietzsche diria, enfrentar a própria verdade é doloroso, mas é o único caminho para a liberdade. Agora pense comigo, se cada sorriso falso é uma prisão, cada lágrima engolida é um elo a mais nessa corrente invisível. Quantos dias, quantos anos você já passou vivendo assim? E o mais importante, quanto tempo mais você vai permitir que sua alma continue gritando em silêncio? No próximo ponto, vamos mergulhar no preço dessa máscara. O custo que a sociedade, a moral do rebanho e os próprios medos impõem ao seu eu verdadeiro. Porque agora que entendemos que a alma grita, precisamos descobrir quanto desse grito a máscara social está destruindo em você. E antes de continuarmos, quero que você pense. Quantos dos seus sorrisos de hoje são verdadeiros? Quantos deles escondem a sua dor? Responda nos comentários. Quero que você comece a encarar essa realidade agora, porque o próximo passo vai cutucar ainda mais fundo a sua consciência. Agora que já vimos que a alma grita e que os sorrisos falsos escondem sofrimento, precisamos encarar algo que ninguém gosta de admitir. Usar a máscara tem um preço. E não é um preço pequeno. É um preço que corrói silenciosamente, dia após dia, até que você mal reconheça a si mesmo. Cada vez que você sorri sem sentir nada, cada vez que engole um choro, cada vez que ignora a sua própria dor para agradar ou se encaixar, algo dentro de você morre.
Nietzsche chamaria isso de morte lenta do eu, porque a essência do que você é, aquela voz, aquela autenticidade que te torna único, vai sendo substituída por um personagem que ninguém pediu para existir, mas que todo mundo espera que você seja. Imagine acordar todos os dias e vestir a mesma roupa invisível, a máscara do bom filho, do colega divertido, do profissional impecável. Você a coloca sem perceber. Ela se molda ao seu rosto, ao seu corpo, à sua mente. E quanto mais você usa, mais ela se confunde com você. O que é real, o que é fingimento? Você já parou para pensar que, se essa máscara desaparecesse amanhã, você talvez nem soubesse quem realmente é? E não é só sobre a percepção dos outros. É sobre o que você sente dentro. Nietzsche era brutal ao nos lembrar. Cada máscara que usamos nos afasta daquilo que somos e aproxima daquilo que tememos nos tornar. E o que tememos? Medo da solidão, medo do julgamento, medo de falhar, medo de não ser amado. Então, ao invés de encarar esses medos, você cria uma versão de si mesmo que é aceitável. Uma versão que sorri, que se comporta, que representa. Mas essa versão custa caro. Custa a sua liberdade, custa a sua autenticidade, custa a sua felicidade genuína. E aqui vem uma pergunta direta para você. Quantas vezes na sua vida você sacrificou momentos de verdade para manter uma aparência aceitável? Responda nos comentários. Seja honesto, porque cada resposta será uma fagulha de consciência. Um passo para perceber que o sorriso que você exibe nem sempre pertence a você. O preço da máscara não é apenas interno. Ele se manifesta em seu corpo e em sua mente. Ansiedade, tensão constante, sensação de vazio e insônia. Você sente isso, não sente? A máscara consome energia, esgota sua vitalidade, te impede de viver plenamente. E ainda assim continuamos usando, porque é mais fácil do que encarar o caos interno. Nietzsche dizia que fugir da verdade interna é covardia espiritual. E o que estamos fazendo quando continuamos sorrindo para o mundo enquanto nossa alma implora por liberdade? Estamos sendo covardes. Estamos permitindo que a sociedade, as expectativas e nossos próprios medos nos roubem lentamente aquilo que é mais precioso, nós mesmos. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Você não precisa aceitar esse roubo. A consciência do preço é o primeiro passo para a transformação. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Porque se o sorriso falso destrói, existe uma armadilha ainda mais perigosa. Acreditar que a própria máscara é você. E agora eu quero que você se pergunte: quantas partes de você estão mortas ou adormecidas por causa da máscara? Quantas vezes você se olhou no espelho e não se reconheceu? E se você pudesse arrancar essa máscara amanhã, estaria pronto para encarar o que surgiria por trás dela? Responda nos comentários. Quero que você comece a sentir o impacto dessa reflexão agora. No próximo ponto, vamos mergulhar no auto-engano, quando a máscara não apenas esconde a dor, mas te faz acreditar que você está realmente bem. Porque é nesse engano que o jogo fica ainda mais perigoso e a alma grita ainda mais alto. Se você já chegou até aqui, provavelmente começa a sentir o peso do que discutimos. A alma grita, o sorriso é uma máscara e cada dia que passa, o seu verdadeiro eu é corroído. Mas existe um fenômeno ainda mais perigoso, o auto-engano. Porque a maior prisão não é a sociedade, não é o trabalho, não são os amigos. A maior prisão é quando você começa a acreditar na própria farsa. Pense comigo, quantas vezes você se enganou dizendo para si mesmo: estou bem, realmente estou bem. Isso é só um momento ruim, vai passar. Todo mundo finge, então está tudo normal. Nietzsche era brutal ao denunciar essa armadilha. Ele dizia que o homem prefere acreditar na mentira confortável do que encarar a verdade dolorosa. Isso é exatamente o que acontece quando você internaliza a máscara que usa. O sorriso, que era para enganar os outros, começa a enganar você mesmo. O que era temporário se torna permanente. O que era fingimento se torna identidade. E aqui está a pergunta que você precisa responder agora. Quando foi a última vez que você realmente sentiu algo sem tentar? Controlá-lo ou disfarçá-lo?
Quantas vezes você disse para si assada mesmo que estava bem, mesmo sabendo que não estava? A dor do auto-engano é silenciosa, mas devastadora. Ela mina a autenticidade, corrói a liberdade interior e faz você se perder cada vez mais de quem realmente é. Nietzsche chamava isso de covardia espiritual. Porque enganar-se é evitar encarar a própria essência. E quanto mais você se engana, mais profundo se torna o abismo entre quem você aparenta ser e quem você realmente é. Imagine a situação, você ri com amigos, mas por dentro está angustiado. Você dá conselhos, mas ignora o que seu coração realmente sente. Você trabalha, produz, cumpre expectativas, mas no íntimo tudo parece vazio. E aí, ao final do dia, quando se olha no espelho, a pergunta surge: quem é esse que sorri de maneira automática? É você ou a farsa que você aceitou viver? Nietzsche nos desafiaria: enfrente-se. Olhe para o seu próprio reflexo sem disfarces. Não para os outros, mas para você. Porque enquanto você acredita na máscara, enquanto aceita o engano, sua alma continua gritando. E ninguém além de você pode ouvir. Agora eu quero te provocar diretamente. Quantas vezes você sorriu hoje apenas para se convencer de que estava bem? E quantas vezes essa máscara te fez esquecer do que você realmente sente? Responda nos comentários. Não é para impressionar ninguém, é para você começar a encarar a verdade. E aqui está o ponto mais perigoso. O auto-engano não apenas esconde a dor. Ele cria uma ilusão de normalidade, uma sensação falsa de controle. Você acha que está vivendo, mas na verdade está apenas sobrevivendo, repetindo padrões, obedecendo a expectativas alheias. A cada dia, o grito da alma se torna mais abafado. E o que antes era consciência, agora se transforma em rotina. Mas Nietzsche não nos deixa sem esperança. Ele nos ensina que a consciência desse engano é o primeiro passo para a autenticidade brutal. Porque uma vez que você reconhece que está vivendo na farsa, você pode começar a arrancar a máscara, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que ninguém ao redor compreenda. E é exatamente nesse ponto que vamos mergulhar no próximo tópico. A revelação nietzschiana, o chamado à autenticidade brutal, onde não apenas entendemos a farsa, mas nos confrontamos com a coragem necessária para vivermos a verdade de quem realmente somos. Mas antes de seguirmos, eu quero que você pense: se amanhã você tirasse sua máscara, estaria pronto para encarar quem realmente aparece por trás do sorriso? Responda nos comentários, porque a coragem começa com a consciência. E a consciência é o que Nietzsche mais valorizava. Se você chegou até aqui, já começou a sentir o peso da máscara, da alma que grita e do auto-engano. E agora eu quero levar você para algo ainda mais profundo, a revelação nietzschiana. Porque Nietzsche não apenas denunciava as máscaras e a covardia espiritual. Ele nos mostrava o caminho para algo maior. Um caminho que exige coragem, brutalidade e verdade, a autenticidade. Imagine por um momento que você tira a máscara que usa todos os dias. Imagine que não precisa mais sorrir para agradar, fingir que está bem ou esconder sua dor. O que surge quando o disfarce cai? Quem é você de verdade quando ninguém olha? Nietzsche dizia que só enfrentando o abismo dentro de nós podemos nos tornar Übermensch, ou além do homem. E o que isso significa? Significa viver a própria verdade, mesmo que o mundo critique, rejeite ou não compreenda. Significa encarar cada ferida, cada medo, cada dor, sem recorrer à máscara que antes escondia tudo isso. É um chamado brutal para sair da ilusão confortável e abraçar a autenticidade total. E eu quero que você se pergunte agora: você está pronto para encarar a sua verdade sem desculpas? Está disposto a olhar para o espelho e admitir tudo o que vem tentando esconder, até de si mesmo? Porque é exatamente nesse ponto que a transformação acontece. O sorriso falso, que antes era proteção, deixa de existir. A máscara social que sufocava a alma cai por terra. E você começa a sentir algo que talvez tenha esquecido: liberdade. Mas atenção, essa liberdade não vem sem dor. É desconfortável, perturbadora, quase hipnótica.
Porque quando você encara a sua própria essência, descobre coisas que não queria ver. Descobre feridas que você tentou ignorar, medos que você escondeu, desejos que foram sufocados. E Nietzsche nos lembra: aquele que luta consigo mesmo desperta para a vida de verdade. Agora, eu quero que você visualize algo. Você em pé, sem máscara, olhando para o mundo e para si mesmo. Não há mais fingimento, não há mais sorrisos automáticos. Existe apenas você, vulnerável, humano, poderoso em sua verdade. E aqui vai a provocação que vai direto ao ponto. Quantas vezes você se enganou achando que estava feliz, mas só estava representando? Quantas vezes você se perdeu na própria farsa e nem percebeu? Responda nos comentários. Quero que você sinta a urgência de refletir agora, porque reconhecer a própria máscara é doloroso, mas enfrentar a autenticidade é o passo que transforma a vida inteira. Nietzsche nos desafia a romper com tudo que nos limita: medos, expectativas, máscaras sociais, autoengano. Ele nos desafia a viver de forma completa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que doa, mesmo que ninguém compreenda. É o chamado à autenticidade brutal. E é nesse ponto que você percebe algo importante. A máscara não desaparece sozinha. A sociedade não vai te liberar dela. A única saída é você assumir a coragem de ser verdadeiro. E é exatamente isso que vamos encarar no próximo e último tópico. O confronto final, o espelho de Nietzsche, onde toda a reflexão converge e você é confrontado diretamente com o impacto de tudo isso. A sua vida, seus sorrisos, sua alma. Antes de seguirmos, eu te desafio a responder mais uma vez. Se você pudesse arrancar todas as máscaras hoje, estaria pronto para encarar quem realmente surge por trás delas? Escreva nos comentários. Sua honestidade é o primeiro passo para viver a verdade que Nietzsche tanto defendia. Chegamos ao ponto que ninguém gosta de enfrentar: o confronto final. Não é com o chefe, não é com a sociedade, não é com amigos ou familiares. O confronto é com você mesmo. É com o que Nietzsche chamaria de o seu verdadeiro eu. O eu que ficou escondido atrás de sorrisos falsos, máscaras sociais e autoengano. Imagine-se diante de um espelho. Não qualquer espelho, mas aquele que não mente. Aquele que reflete não o que você quer que os outros vejam, mas quem você realmente é. O que você vê? Um sorriso automático? Um olhar vazio? Uma alma sufocada? Nietzsche nos diria: olhe para si mesmo, sem desculpas. E aqui está a questão mais profunda. Você está pronto para encarar tudo que foi escondido? Cada mentira que contou a si mesmo, cada lágrima engolida, cada momento em que aceitou a farsa como verdade. E agora eu quero que você faça algo. Feche os olhos e pergunte-se sinceramente: quantas partes de você morreram por causa da máscara? Quantas vezes você sorriu enquanto a sua alma implorava para ser ouvida? Quantas verdades você ignorou para agradar os outros? Responda nos comentários. Não pense que é só uma reflexão. Cada resposta é um passo para quebrar o ciclo, para se confrontar de verdade. O espelho de Nietzsche é implacável. Ele não aceita meias verdades. Ele não perdoa desculpas. Ele mostra a essência nua daquilo que você é. E se você não gosta do que vê, a escolha é sua: continuar a mentir ou mudar. E aqui vai a provocação que vai ficar com você. Se amanhã você tirasse todas as máscaras e mostrasse a verdade da sua alma, quem estaria ao seu lado? Quem realmente te aceitaria? E mais importante, quem de verdade você aceitaria ser? Nietzsche nos desafia a viver a vida sem máscaras, mesmo que doa. A autenticidade é desconfortável, mas é libertadora. O mundo pode não compreender, pode julgar e pode criticar, mas nada disso importa se você não se trai. O que importa é encarar a própria verdade, enfrentar a própria sombra e finalmente ouvir a sua alma. Agora eu te desafio mais uma vez. Está pronto para olhar no espelho e encarar a verdade de quem você realmente é? Está disposto a deixar de viver para os outros e começar a viver para você mesmo? O que você sente neste momento? Medo, culpa, tristeza, raiva, alívio? Escreva nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque só quando você confronta a sua própria verdade é que o verdadeiro despertar começa. E lembre-se, Nietzsche não prometeu caminhos fáceis,
Mas ele prometeu algo que vale mais que qualquer conforto: a liberdade de ser quem você realmente é. E isso começa exatamente agora, neste instante, quando você decide enfrentar o seu próprio espelho. O que você fará com isso? Vai continuar sorrindo enquanto a sua alma grita? Ou vai finalmente aceitar o desafio de viver de forma brutalmente autêntica? A escolha é sua, mas a sua alma já sabe a resposta.